Olá amigos, aqui é o Lige e hoje eu queria falar um pouquinho sobre os quadras, que é um tema que vem do Socionics, que é um sistema paralelo de personalidade, e eu acho muito interessante o que a gente pode trazer desse sistema para o nosso entendimento sobre as personalidades. Então os quadras são uma maneira de dividir as personalidades pelas suas funções cognitivas. Então os 4 tipos que vão compartilhar o quadra, eles também vão compartilhar as mesmas funções cognitivas, mesmo que eles tenham as funções dominantes diferentes. Então vamos dar uma olhada. Todos os quadras vão ter todos os 4 tipos de personalidade. Um IJ, um IP, um EP e um EJ. Então esses tipos eles vão ter as mesmas funções, mas em ordem diferentes. Então dá pra dizer que esses tipos têm a mesma visão do mundo, mas eles têm missões diferentes para eles realizarem no mundo. Então aqui a gente pode ver a estrutura da personalidade. Aqui tem a função dominante, que vai ser a primeira função de cada um desses tipos de personalidade, que vão ser diferentes dependendo do tipo. Aí esses tipos vão ter a função auxiliar e a terceira função, que auxiliam a função dominante, e por último a função inferior vai ser a função menos presente, porque ela vai ir diretamente em conflito com a função dominante. Então a função dominante quer fazer uma coisa, e a função inferior vai buscar outra coisa completamente oposta. E ela se opõe dessa maneira. Então a intuição vai ser oposta da sensação e a sensação oposta da intuição. E a mesma maneira do pensamento e do sentimento. Então eles vão ser opostos. Então o julgamento extrovertido e o julgamento introvertido. O pensamento e o sentimento são funções de julgamento. Eles estão sempre ligados ao seu contrário. Então se o julgamento extrovertido for o sentimento extrovertido, o julgamento introvertido vai ser o pensamento introvertido. E a mesma coisa ao contrário. Então, se o pensamento for extrovertido, o sentimento vai ser introvertido. E a mesma coisa das funções de percepção. Então, se a percepção for a intuição extrovertida, a sensação vai ser introvertida. Se a sensação for extrovertida, a intuição vai ser introvertida. Então vamos dar uma olhada nos quadras. Esses tipos compartilham as mesmas funções, então eles têm as mesmas lentes de ver o mundo, então eles veem da mesma maneira, mas eles têm as preferências diferentes, então a posição dessas funções vão estar diferentes. Então eu vou ler um pouquinho do que eu tirei do Socionics, do site chamado Sociotype, que é um sistema diferente de personalidade, mas que a gente pode incorporar para o nosso entendimento da personalidade. Então esse primeiro quadro ele vai ter o pensamento introvertido junto com a intuição extrovertida, então isso vai fazer que eles tendem a querer discutir conceitos altamente teóricos, como fonte de estimulação intelectual e diversão, e não pelos seus méritos práticos. Então, como é a intuição extrovertida, eles vão buscar mais esses conceitos abstratos. Por causa do pensamento introvertido, esses tipos tendem a valorizar as crenças que são logicamente consistentes, e um comportamento que está ligado com os valores pessoais. Então esse é o pensamento introvertido ligado ao sentimento extrovertido. E esses tipos também preferem seguir as suas ideias na forma de atividade em grupo. Então esse é o sentimento extrovertido ligado com a intuição extrovertida. E eles também vão ter o sentimento extrovertido e a sensação introvertida. Então isso quer dizer que eles tendem a gostar de participar de grupos onde há uma troca livre de expressão emocional positiva e uma atmosfera agradável aos sentidos. Então eles gostam de uma atmosfera que seja harmônica entre todo mundo e também que seja prazeroso na sensação. Esses tipos tendem a discutir histórias contadas em detalhe de acordo com a sequência que os eventos ocorreram, em vez de ir direto ao ponto rapidamente. Por causa da sensação introvertida, eles vão preferir esse passo a passo. E esses tipos também tendem a demonstrar o afeto pelos outros na forma de pequenos serviços práticos ou presentes. Então também a sensação introvertida junto com o sentimento extrovertido. E esses tipos tendem a se sentir energizados na atmosfera positiva de eventos especiais como feriados, festas e celebrações especiais. Então a inclinação para um ambiente de grupo confortável e agradável nos aspectos emocionais e sensoriais e também intelectuais. Então uma situação ideal para esse grupo é uma troca de piadas alegres enquanto eles discutem ideias imaginativas, filmes ou às vezes esportes, enquanto desfrutam de comidas e bebidas agradáveis. Se o grupo estiver jogando um jogo junto, a diversão e as piadas que acompanham são pelo menos tão importantes quanto o próprio jogo. E eles evitam gerar momentos pesados ou expressões dramáticas. Então esse foi o primeiro quadro, que tem a sensação introvertida e a intuição extrovertida, e o sentimento extrovertido e o pensamento introvertido. Esse segundo quadro ele também vai ter o sentimento extrovertido e o pensamento introvertido.
mas ele vai ter a intuição introvertida e a sensação extrovertida. Quando o pensamento introvertido está ligado com a sensação extrovertida, esse quadro prefere as situações onde a estrutura de poder e a hierarquia são claramente definidos de acordo com as regras consistentes, onde as ambiguidades são minimizadas. Então eles querem entender na realidade como que as coisas são situadas. Esse quadro, eles são os mais confiantes em analisar as características realistas de uma situação, pessoas e objetos, em vez de cenários alternativos e possíveis. Então eles estão melhores equipados para lidar com a realidade. Essa combinação de pensamento introvertido e a sensação extrovertida. Os tipos desse quadro tendem a procurar regras gerais que expliquem pessoas, políticas, mecanismos e tendências. Regras que, uma vez definidas, podem ser aplicadas de maneira geral, em vez de fazer as coisas caso a caso. E o sentimento extrovertido ligado com a intuição introvertida faz que eles tendem a gostar de atividades em grupo, onde todo o grupo participa, gerando uma atmosfera emocional comum. E esses tipos também tendem a se sentir energizados na presença de pessoas que compartilham e expressam com entusiasmo as suas emoções. Esse quadro tende a dar mais valor aos sentimentos quando eles são expressados de uma maneira emocional. Eles também tendem a aumentar o seu nível de expressão emocional para obter uma reação das outras pessoas. Esses tipos normalmente estão profundamente preocupados com as questões sociais e a direção que o mundo está tomando. Eles têm uma preferência por grupos maiores onde a participação é coletiva, em vez de focada em indivíduos por qualquer período de tempo. Para esse tipo, as piadas internas frequentes e inexplicáveis são consideradas indelicadas porque excluem as outras pessoas. As melhores piadas para eles são as que todos conseguem entender. Eles normalmente não falam sobre assuntos pessoais em grupo, porque para eles isso é quase visto como uma traição quando isso foi dito numa conversa individual e é recontado na frente de um grupo. Ou quando alguém critica os traços de uma outra pessoa na frente do grupo, isso também não é bem visto por esse quadro. Eles acreditam que essas coisas que devem ser ditas em particular não devem ser usadas para constranger ou menosprezar um amigo. O terceiro quadro é que tem o pensamento extrovertido junto com a sensação introvertida. Eles fazem questão de falar sobre a lógica por trás das suas ações e enfatizar a produtividade, mesmo em áreas emocionais como relacionamentos pessoais. Esses tipos valorizam as atividades pacíficas e refrescantes, onde estão fazendo algo útil e equilibrando seu mundo interior ao mesmo tempo. Esse grupo tem a filosofia que eles terão que confiar em sua própria diligência para alcançar os seus objetivos, e não na sorte, especulação ou esforço de grupo. A intuição extrovertida junto com o sentimento introvertido faz que eles adorem compartilhar as experiências pessoais misturada com seus próprios sentimentos em relação a essas experiências. E esses tipos gostam de falar sobre novos começos, oportunidades de crescimento pessoal e seus planos e perspectivas para o futuro. Nos grupos com esse quadro, há muita fragmentação e descentralização. Isso permite que a interação seja mais focada e produtiva apenas com aqueles que compartilham seus interesses ou sentimentos particulares. Esse quadro acredita que se todo mundo seguir seu próprio interesse e fizer algumas acomodações para as outras pessoas, o grupo vai ficar bem melhor dessa maneira. E o último quadro é que tem o pensamento extrovertido e a intuição introvertida. Eles vão ter uma visão de longo prazo em relação à eficiência e lucratividade, dando menor prioridade ao curto prazo. O pensamento extrovertido junto com a intuição introvertida, eles vão visar os benefícios mais amplos das decisões. Esses tipos gostam de falar sobre onde as tendências atuais estão levando e onde pode ter potencialmente mais lucros. Esse quadro tende a dar mais valores às ideias e conceitos que estão firmemente conectados às informações factuais. E o sentimento introvertido junto com a sensação extrovertida faz que esses tipos tenham uma abordagem linha dura em relação aos seus princípios éticos e à punição. Eles valorizam muito a lealdade pessoal, uma vez que sentem que um relacionamento próximo foi estabelecido. E eles gostam de discutir relacionamentos pessoais de uma maneira realista. As discussões desse quadro estão focadas na troca de informações e ideias sobre assuntos de interesse mútuo, discussões e planejamentos de atividades em conjunto ou experiências pessoais. Esse quadro geralmente não gosta de grupos maiores, onde trocas barulhentas de piadas e mudanças rápidas de assunto são a norma. As conversas geralmente se concentram em tendências relacionadas a questões materiais e pessoais. E outros assuntos tendem a se concentrar na política interna do trabalho, do ponto de vista e de como isso prejudica a eficiência em geral.
Então esses são os quadras. Eu achei muito interessante trazer esse conceito da Socionics pra gente entender as funções cognitivas e os tipos de personalidade de uma maneira diferente. Então eu sou o Lige, muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e até o próximo.